Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito de Juízes capítulo 6. Então, vamos estar aí no sexto livro do Velho Testamento. Nós já lemos os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós lemos Josué e agora vamos entrar em Juízes. Em Juízes, nós estamos no capítulo 6. O juiz daqui do capítulo 6 era Gideão. Gideão estava com muito medo. Já teve coisa que aconteceu na sua vida que você estava com muito medo? Gideão aqui está. Primeiro, Gideão ele, quando ele foi chamado, ele pediu outro sinal. E aqui, gente, no capítulo 6, eu achei assim, muito marcante a história do capítulo 6 de Juízes. Então, vou ler aqui, nós vamos estar comentando. Antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Aí, quero mandar um beijo para a Dona Elza, que completou ontem 100 anos de idade. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço e um beijo para todos os pais, tá? Em especial o meu esposo, né? E aqui, gente, no capítulo 6, deixa eu voltar aqui. Aqui fala assim, olha, servidão dos medianitas. Gente, porém os filhos de Israel, não deixe de deixar o seu like e o comentário. Comenta aí, por favor, e compartilhe. Porém, os filhos de Israel, no capítulo 6 de Juízes, fizeram o que parecia mal perante os olhos do Senhor. E isso por 7 anos. Por 7 anos, eles ficaram na mão dos medianitas. Foram escravizados por eles. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes e cavernas e fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas subiam e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Então, eles estavam sendo totalmente perseguidos. E punham-se contra eles em campo e destruía tudo que nascia na terra. Eles destruíam até chegar em Gaza e não deixava mantimento algum para o povo de Israel. Nem ovelhas, nem bois e nem jumentos também. Eles destruíam tudo ou então pegavam para eles, né? Porque subiam eles pegavam seus gados e tendas, eles vinham como gafanhotos, em tanta multidão, era tanta gente, que não se podia contar, nem a eles e nem aos camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Cada dia eles ficavam mais pobres, porque eles sugavam tudo que eles tinham. Assim, então os filhos de Israel, quando eles viram que já estava na pior mesmo, eles clamaram ao Senhor. Então, o Senhor mesmo fala para nós clamarmos a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor responde, tá? Deus responde oração. Mas Deus sabe qual é a resposta, a melhor resposta para nós. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu os fiz subir e vos tirei da terra da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli, e os retirei de diante de vós,
e vos dei a sua terra. Vocês estão na terra de vocês. E ele falou assim, e Deus falou com eles quando eles clamaram ao Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais outros deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas vocês não deram ouvido à minha voz e temeram a outros deuses e se renderam a outros deuses. Agora, gente, Deus escolhe Gideão, o anjo do Senhor. Deus fala com Gideão. Primeiro, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abesita, e Gideão, seu filho, ele estava malhando trigo no lagar. Olha para você ver, lagar é lugar de amassar uvas para fazer o suco, para amassar uva. E ele estava malhando trigo no lugar errado. Eu acho que aqui ele estava se escondendo do povo medianita. Porque nunca vi que ele estava malhando trigo no lagar. No lagar, o que se amassa ali? Trigo. E é isso, ele estava escondido dos medianitas, malhando trigo no lagar. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. E o Senhor nos avisa nessa tarde que o Senhor é conosco. Se você concorda, escreve aí, amém. O Senhor Deus é contigo, não temas. Mas Gideão, quando escutou o anjo do Senhor falando com ele que o Senhor é contigo, ele foi e respondeu ao anjo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não nos sobreveio? Por que não nos veio ajudar? Não fez o Senhor subir e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Que nossos pais contaram tantas coisas e agora estão aqui sofrendo. Gideão começou a lamentar, né? E não fez o Senhor subir a gente do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vá nesta força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E aí Gideão respondeu: ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e miserável em Manassés. Meu pai é o menor da casa de Israel. E o Senhor lhe disse: porquanto eu estou contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tem achado graça aos seus olhos, dai-me um sinal de que tu estás comigo. E rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha e te traga. O meu presente ponha perante ti, e disse: eu esperarei que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo asmos de uma efa de farinha, a carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus disse-lhe: Tom, pega a carne e os bolos asmo. O que é bolo asmo? Sem fermento. O bolo asmo, e põe sobre esta penha e verte e o caldo, como se diz, e vira o caldo, e assim fez.
E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos da penha e consumiu tudo, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos olhos dele. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor que estava ali e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, agora eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, você não vai morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, esse altar está em Ofra dos Abizitras, que nome difícil de falar, né? E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: pega um boi do seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E falou assim: e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Então Deus mandou ele derrubar o poste de ídolo e ali fazer um altar para estar fazendo sacrifício. Então Gideão pegou 10 homens dentre os servos e fez como o que o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não os fez subir de dia. Ele estava com tanto medo que ele fez eles subir à noite. Falou assim: vamos à noite. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, e eis que estava o altar de Baal. Aí esse altar de Baal eles derrubaram, e o bosque que estava ao pé dele foi cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar, no altar edificado. E uns aos outros disseram: quem fez? Aí quando eles viram aquilo, todo mundo perguntou: quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem derrubou o altar? E alguém disse: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás, ele que fez essas coisas. Um povo que acreditava em Deus estava achando um absurdo destruir o altar de Baal. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira Gideão para fora, tira o seu filho para que ele morra, pois ele derrubou o altar de Baal. Pensa bem, gente. As pessoas que Deus tirou do Egito para adorá-lo, agora queria matar Gideão, porque Gideão tinha derrubado o poste de ídolo, tinha derrubado a árvore, derrubado o bosque que eles tinham feito lá para aquele ídolo. E ele falou assim: tira para fora seu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós, Baal vai lutar por vocês? Baal vai livrar vocês? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Quem lutar por Baal vai ser morto, pois derrubaram o seu altar. Qualquer pois que contender, ainda que esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribará o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal vai contender contra ele. Então falou assim: então deu-se a entender que o pai de Gideão falou assim: se Baal é Deus mesmo, deixa que ele se vingue por vocês, né? E aí dizendo que Baal contende contra ele, brigue com ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos de Oriente se ajuntaram num só corpo e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel.
Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abiezitras se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensagem a Aser e Zebulon e a Naphtali, e saíram ao encontro. Então disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo, né? Aqui está falando velo, deve ser novelo de lã, né? Ou então um fio de lã, que eu estou lendo em outra Bíblia hoje. E eu não vi desse jeito, não. Agora que eu estou lendo aqui que eu vi, eu já li e não tinha visto. E se o orvalho estiver somente no fio de lã, vou colocar assim, e tiver tudo seco sobre a terra, então conhecereis, vou saber que o Senhor hás de livrar Israel das mãos dos israelitas. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, né, ou o cordão, ou o novelo, e do orvalho do velo, quando ele espremeu numa taça, uma taça cheia de água. Eu acredito que seja um novelo mesmo, porque ela ficou cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar só esta vez. Olha, Deus já tinha provado que estava com ele, e ele pede mais uma prova. Fora que Deus provou quando consumiu tudo no altar, hein? A gente fica pedindo Deus prova demais, e Deus já está falando há muito tempo, né? Não, então ele falou assim: olha, rogo que agora seja ao contrário, que só o novelo esteja seco e a terra toda molhada. E assim Deus fez. Naquele dia o novelo ficou seco e a terra ficou toda molhada com o orvalho que tinha caído sobre a terra. E assim o capítulo 6 nos mostra Gideão pedindo prova para Deus. E até onde que eu contei, deu quatro provas. E mesmo assim Gideão estava com medo. Nós somos assim também, nós não somos diferentes, não. Às vezes nós estamos no lugar errado porque nós estamos com medo. Que ele estava lá naquele lagar malhando trigo. Lagar não é lugar de malhar trigo. Precisamos estar no lugar certo para Deus falar conosco. Deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio. Me segue lá, me segue em todos uns canais, né? E deixe o seu comentário. Será que você está no lugar certo? Ou será que você precisa sair de lá para Deus falar contigo? Então, vamos meditar. Beijo, beijo, beijo. Gratidão a Deus sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou a evangelista Patrícia. Amém? Deixe o seu like e o seu comentário. E beijo.